Esse bônus aqui do curso, ele é para falar desse livro aqui, né, especificamente Freud, um judeu sem Deus, né, do Peter Gay, porque esse livro aqui, ele explica a construção da psicanálise a partir, inclusive, de um momento que é um momento peculiar da vida do Freud, que é a própria relação com a religiosidade, né, dentro do próprio seio da família dele. Então é muito importante a gente lembrar, junto com esse livro, o Peter Gay ele faz ali todo um percurso interessante, né, de mostrando todas as lacunas, inclusive, em relação a isso, de mostrar esse percurso do próprio Freud, da relação pessoal dele, né, ali com a família e com todas as crenças, sobretudo do pai e etc. E de que maneira isso pode ou não ter influenciado aí na história da psicanálise, na criação, melhor dizendo, da psicanálise. Por que eu peguei esse texto aqui? Porque esse texto ele tem, inclusive, um aspecto fundamental, porque ele parte de uma premissa freudiana, que é de um momento ali, de uma carta, em 1918, né, em outubro de 1918, que o Freud ele envia ao Pfister, né, e ele faz uma pergunta central, e o texto todo, muito embora não vá aqui me delongar, porque eu, enfim, estou inclusive citando esse texto aqui, esse livro aqui no curso, para vocês terem acesso, caso vocês queiram se aprofundar de fato nessa discussão que envolve psicanálise e religião. Mas o próprio livro ele parte de uma pergunta que o Freud faz ao Pfister, né? O Pfister este que nós já abordamos bastante aqui no curso, que ele pergunta, né, de maneira bem direta assim, para o Pfister, por que a psicanálise não tinha sido criada por nenhum devoto, por nenhum crente, né? Por que a psicanálise precisou ser criada por um sujeito sem crença alguma, crença, obviamente, nesse sentido religioso transcendental, inclusive, né? Então, nessa pergunta centralizadora, o Peter Gay vai fazendo todo um percurso para mostrar de que maneira isso tem relação, de fato, o ateísmo freudiano, né, o ateísmo do Freud, ele tem relação direta com a própria psicanálise, né? Será que, de fato, a psicanálise não poderia ter sido criada por um crente? É uma pergunta que está aqui, né, que ele vai tocar bastante ao longo do livro e que a gente vai ficar realmente se questionando ali. Será que a psicanálise não poderia ter sido criada por um pastor? Né? Pensem lá, por exemplo, no próprio C.S. Lewis, que a gente já abordou aqui, que ele diz que a psicanálise se aproxima de alguma maneira do cristianismo, né, e etc. Então, o que tem de único nessa relação com a própria judeidade do Freud, né, em relação à construção da psicanálise? Então, o que tudo isso que está imbricado é até interessante, porque o subtítulo, né, do livro dele, ele coloca Freud, ateísmo e a construção da psicanálise, né, para a gente já ter uma noção basilar de que de maneira isso tudo está imbricado no final das contas, né, como é que a gente pode de fato abordar isso. E eu anotei aqui alguns pontos para a gente trabalhar aqui agora, que eu acho que são fundamentais. E eu coloquei aqui que um dos pontos é que o próprio Peter Gay, né, ele acredita que o ateísmo freudiano foi um dos elementos fundamentais para a criação da própria psicanálise. E a gente pode perguntar, né, no sentido da própria interrogação, né, que se apresenta aqui, do porquê que isso de fato teve uma relevância fundamental. Por que o ateísmo freudiano teve uma relevância fundamental? A gente pode pensar, ele dá aqui, eu não quero dar spoiler nesse sentido, mas ele dá aqui alguns direcionamentos, mas a gente pode pensar, por exemplo, no fato de que será que um crente teria essa mesma visão realista, no final das contas, da natureza, entre aspas, humana? Será que um crente conseguiria pensar, por exemplo, em pulsão de morte, né, na própria dualidade pulsional que se apresenta na vida humana? Será que um crente poderia pensar no determinismo do inconsciente, né, do determinismo de uma sexualidade infantil recalcada? Será que um crente, e quando eu digo crente no sentido qualquer crença ligada a uma religião, né, não no sentido somente do protestantismo e etc., mas será que alguém muito vinculado dessa maneira conseguiria de fato ter acesso a isso? O Freud teve, porque para ele essas questões que poderiam embasar uma moral calcada, né, num viés judaico-cristão não tinham nenhum fundamento especial para ele. Então isso também é importante, porque isso, no final das contas, faz com que a gente consiga pensar, né, de que maneira o Freud estava ali implicado nessas questões
justamente por uma não crença religiosa. E que talvez ele consiga acessar determinados conteúdos tão espinhosos, como a sexualidade humana, a sexualidade infantil, a noção de inconsciente, a dualidade pulsional, a sua própria metapsicologia e etc., porque ele não tinha que responder a nenhum imperativo moral, no final das contas. A psicanálise, ela não é moral nesse sentido. Eu já falei isso pra vocês lá, enfim, discutindo o próprio livro do Freud, né, o próprio Futuro de uma Ilusão, e agora eu volto a repetir porque isso aqui é importante pra gente nesse momento. No início do livro ele faz uma coisa interessante, né, porque ele vai dizer, né, que o ateísmo do Freud, enfim, foi o que propiciou a criação da psicanálise, e ele vai dizer também que ele acredita que a psicanálise só poderia ter sido criada por um ateu. Essa é a visão do próprio Peter Gay, e ele vai fazer ali uma anedota que é interessante, né, que é, não sei se vocês já ouviram essa anedota, mas é a anedota de um corretor de seguros e um pastor, né. O corretor de seguros, ele é ateu, e o pastor, por óbvio, cristão. E aí, enfim, o corretor de seguros, ele estava ali desacreditado na vida, né, não tinha mais nenhum interesse na vida e etc. E os familiares chamam, né, esse pastor para que ele possa dar ali uma palavra amiga, né, uma palavra que vai apaziguar a vida dele, porque ele é um cristão e blá blá blá. E resumindo a ópera aqui para vocês, basicamente depois que eles ficam ali enclausurados num quarto conversando os dois, né, tanto o corretor de seguros quanto o pastor, a gente percebe, é isso que a história quer dizer pra gente, né, que o pastor, ele não consegue fazer com que o corretor de seguros deixe de ter sua crença, né, ali no ateísmo, que a vida não tem esse sentido religioso, etc. Mas o pastor sai de lá com uma apólice de seguros do corretor de seguros. O que enfim, só pra resumir aqui pra vocês, né? Ou seja, alguém não conseguiu retirar o ateísmo daquele ali que já tem essa crença, que também é uma crença, né? Lembra lá também do C.S. Lewis, isso é importante também aqui. Mas o contrário é completamente, é como se ele estivesse dizendo que é mais racional você conseguir vender uma apólice de seguros pra alguém, em detrimento de você fazer com que esse sujeito, ele possa esse sujeito ateu, ele possa se transformar em cristão. Então é basicamente essa anedota que ele escreve aqui no início do livro. E outros pontos fundamentais que eu vou aqui pincelando, só para que vocês tenham interesse de buscar de fato isso aqui, para que vocês possam de fato se aprofundar nessa discussão. O Peter Gay vai mostrar basicamente que o Freud, ele tinha uma noção de que o cristianismo, né, ele estava decaindo. Isso é verdade. O Freud, logo no período dele iluminista, ele acreditava que a ciência ia tomar conta de tudo. E tomando conta de tudo, ia conseguir dar conta da vida humana. E que todas essas questões que eram secundárias e terciárias para ele, inclusive as crenças religiosas, ficariam ali, né, completamente, enfim, renegadas, né? Perderiam espaço no final das contas. Ele até chega a dizer o seguinte: na cultura cristã europeia, a religião não exerce mais a mesma influência de antes. Então essa era uma percepção que o Freud tinha. Se nós fôssemos trazer isso para os dias atuais, isso é bem interessante de um ponto de vista europeu, né? O cristianismo, ele meio que está morrendo na Europa. Tem um filme não, né? Um livro que eu amo do Houellebecq, que se chama Submissão. Não sei se vocês já leram, já ouviram falar. Ele tá por aí em algum lugar na minha estante. Eu esqueci de pegá-lo pra falar aqui pra vocês. Mas Submissão do Houellebecq, né? Quem quiser ir, leia. Que ele vai basicamente contar ali uma história de que o islamismo, ele tá tomando a Europa, sobretudo a França de modo geral, né? Isso hoje é uma realidade. E que o cristianismo cada vez mais perde espaço, né? Então aquilo que o Freud tinha ali de percepção naquela época, isso está ainda em curso. A grande questão é que para o Freud era uma questão de tempo no início, tá? Para que tudo isso deixasse de existir. Para que as pessoas se voltassem completamente para a razão. O que não ocorreu, e eu duvido muito que um dia ocorrerá. No curso que eu fiz do Psicologia das Massas, uma das discussões que eu fiz foi essa retomada, né? Retomada não, né? Mas essa instauração de uma visão conservadora judaico-cristã, né? Mas sobretudo conservadora, porque judaico-cristã já o era, de fato,
mas sobretudo judaico-cristã na nossa sociedade brasileira hoje. E tem um motivo para isso, que eu não vou dizer para quem não assistiu o curso, né? Para quem não assistiu, vá lá, compre e assista. E para quem já assistiu vai saber do que eu tô falando, do porquê que tem essa retomada aí conservadora, de fato, desses valores conservadores de fato no nosso seio cultural, sobretudo brasileiro. Isso também está acontecendo em outros lugares. Na França, a Marine Le Pen quase ganha, literalmente quase ganha agora, né? Foi uma coisa assim ínfima a diferença da Le Pen pro Macron, né? Pro desastre Macron, inclusive. E muito embora, sobretudo na mídia, digam lá que a Marine Le Pen ela é uma candidata de extrema-direita, porque no final das contas só existe extrema-direita, não existe extrema-esquerda, né? Isso é uma realidade que não existe, é só extrema-direita que existe. Mas muito embora digam isso, ela está cada vez mais ganhando espaço ali, justamente por conta desses também, né, claro, não é só isso, mas também por conta desse viés mais conservador. E com o conservadorismo, a religião ela é um dos pilares que ficam embrincados ali naquela relação, né? Então isso também é importante para a gente ver que isso não vai morrer. Se tem uma derrubada, isso é verdade, se tem uma derrubada, mas não vai morrer. Se a gente pega, por exemplo, aqui no Brasil, isso ainda hoje é muito vívido. A bancada religiosa, né, a bancada crente do Congresso é altíssima, assim. Então, isso ainda hoje é muito crescente. Então, essa percepção do Freud era mais, no meu ver, uma espécie de desejo do que ele queria que acontecesse. Então, olha, a religião... certo falho. A ciência ela tem que tomar conta, de fato, desse espaço social para que não dê mais espaço para essas outras abstrações ilusórias e delirantes como a religião, por exemplo. Tá? O Freud diz o seguinte, eu anotei aqui de maneira direta o que ele disse. Quanto mais os tesouros do nosso conhecimento científico tornarem-se acessíveis à população, maior será o abandono das crenças religiosas. Isso aqui é o Freud completamente iluminista, tá? Isso aqui é um ponto importante. Isso aqui não é o Freud de 27, inclusive do Futuro de uma Ilusão. E aí, em determinado momento, o Freud, numa discussão que ele está tendo, uma discussão saudável, por óbvio, né? Mesmo porque ele era, enfim, muito fã da Marie Bonaparte. Aliás, assistam o filme Princesa Marie, né? Coloquem exatamente assim no YouTube, Princesa Marie. Marie é M-A-R-I-E, que é a história do Freud com a Princesa Marie Bonaparte. Na verdade, é Marie Bonaparte, Freud e Ana Freud. É essa tríade ali, de modo geral, que está tomando curso ali no filme, né? E em um determinado momento, sobre essa questão toda que a gente está discutindo aqui, o Freud escreve a Marie Bonaparte e diz o seguinte: você está certa, é arriscado superestimar a frequência da atitude antirreligiosa entre os intelectuais. Começo a me convencer desse fato justamente agora, ao observar as reações ao meu Futuro de uma Ilusão. Então, olha só, ele está dizendo isso aqui depois da publicação do Futuro de uma Ilusão, então depois de 1927, né, ali no seio de 1927. E ele está escrevendo isso para justamente tentar voltar atrás de algo que ele já havia dito antes, que o cristianismo iria morrer, né, que as ideias religiosas iriam dar espaço às ideias científicas, e que no espaço social é exatamente isso que ia imperar. Ele percebeu que não, inclusive por tudo o que aconteceu depois que ele publicou O Futuro de uma Ilusão, porque mais uma vez, por óbvio, mas agora de um espectro específico, né, ali, ele foi extremamente atacado, né, justamente por conta dessa população ainda muito vinculada ao cristianismo e à religião de modo geral. O Peter Gay, ele vai fazer um longo caminho ali para mostrar, né, ao longo do texto do Freud e da vida do Freud, essa guerra entre ciência e religião. Isso também é importante, é um dos aspectos centrais que vocês encontram aqui no livro. E um dos pontos também interessantes que vai haver ali uma discussão se a própria descrença, ou seja, o ateísmo, não seria uma espécie de crença de fato. O Peter Gay ele vai desenvolver essa discussão aqui, que é muito fundamental, né, muito importante. Um dos pontos fundamentais também que eu gostaria que vocês, eu sei que já está acabando aqui o tempo do que eu reservei aqui para o nosso bônus sobre esse livro, mas um dos pontos também que eu queria que vocês acessassem é que um dos motores propulsores ali
dessa discussão para o Freud sobre a religião é aquilo que ele chamava de sentimento oceânico. E aí eu vou mostrar aqui para vocês exatamente o que eu anotei, porque isso aqui é muito importante. Olha só. Freud interessava-se em analisar tal sentimento, mas não o respeitava realmente. Tinha o sabor de suco de maçã, sem álcool, e funcionava como um placebo escamoteado, induzindo nas pessoas um estado de intoxicação religiosa. Esse sentimento oceânico, né? Esse sentimento ali de infinitude, né? Na verdade, é o contrário. Esse sentimento de finitude, né? Daquilo que não tem fim, no final das contas. Não, eu tô maluca. Desculpa, gente. Esse sentimento de infinitude, daquilo que não tem fim, né? Infinitude, por óbvio. Eu tô maluca. Que já tá bem tarde, inclusive. E justamente por conta desse sentimento de infinitude, era reservado nesse sentimento o próprio sentimento oceânico. E ao Freud isso era muito importante para analisar tudo isso, mas para ele isso era uma espécie de intoxicação quase parecida ali com uma intoxicação de uma droga ou algo do tipo, né? De um veneno ou algo do tipo, da maneira como ele encarava inclusive a própria religião. Para Freud, olha só que interessante, para Freud ser científico significava manter-se sóbrio, porque ele chamava os religiosos de bebedores de suco de maçã, né? Sem álcool, no final das contas. E isso era uma espécie de intoxicação, né? Você estava sendo intoxicado por conta desse sentimento oceânico que levava você a ter ideias religiosas. Para ele, o homem científico é o homem que se afasta completamente disso. É um homem que se coloca contra isso porque é um homem sóbrio, que acredita no logos, na razão, na racionalidade. Era isso o intuito do Freud, e o Peter Gay vai mostrar como é que isso se relaciona com toda essa origem judaica dele aqui. E aí eu anotei aqui pra vocês, vou ler aqui, já que eu tô finalizando, na página 51 desse livro, olha só pra vocês entenderem, eu fiz um resumão aqui, né? Na página 51 desse livro aqui, tá? Deste livro aqui, o Peter Gay vai dizer o seguinte, né? A própria maneira como, por vezes, o Freud, logo no início, antes da psicanálise, antes de qualquer coisa, ele pode ter flertado de alguma maneira muito rápida, inclusive, com a própria religião. Eu vou mostrar como pra vocês. O Peter Gay diz o seguinte: não há novidade alguma na afirmação de que Freud era um ateu militante. Eu não sei se eu concordo com essa nomenclatura de ateu militante, né? Eu não vejo o Freud assim, eu vejo Nietzsche assim, por exemplo. Obviamente eu vejo o Christopher Hitchens assim, né? O Dawkins também, eu vejo todos esses assim. Não sei se eu vejo o Freud dessa maneira, né? Mas bora lá. É verdade que, em seus tempos de jovem estudante na Universidade de Viena, ele havia flertado com as tentações da fé. Olha só, pra quem acha que o Freud já nasceu ateu, tá? Ele se havia deparado com a sedutora e revigorante atmosfera criada pelo filósofo Franz Brentano, um ex-sacerdote que acreditava em Deus e respeitava Darwin ao mesmo tempo. Freud o considerava um sujeito muito esperto, entre aspas. De fato, um gênio. Mas o namoro com a teologia filosófica murchou rapidamente, pois, como atestam suas cartas, não era compatível com sua personalidade. Em seu coração, contou ao colega Eduard Silberstein, eu tenho inclusive as cartas trocadas, um colega dele da juventude, né? Todas as cartas trocadas do Freud com Eduard Silberstein, né? São cartas interessantes, porque mostram o Freud, inclusive, na juventude, né? Antes de tudo isso, de todo esse advento da psicanálise, etc. Ele se sentia um homem da medicina, sem Deus, um empiricista. Dessa maneira como Freud ele se relacionava, inclusive, com a própria, no final das contas, crença na ciência. Porque também, ainda que ele não concorde, não deixa de ser uma crença, né? E por vezes a ciência está tomando um lugar de uma crença absolutista que a gente quase não pode mais contestar, a gente não pode mais colocar em xeque, inclusive. E aí isso é muito perigoso, porque isso se torna, no final das contas, um ponto fundamental para que haja ali quase que aquilo que entre ali, né, na discussão central seja um delírio travestido de empirismo científico e etc. E tudo isso que é discutido aqui pelo próprio Peter Gay. Então,
Era isso que eu queria falar pra vocês aqui nesse bônus. Eu sugiro que vocês leiam veementemente esse livro, porque fala dessa relação do Freud com a judeidade, esses momentos iniciais de como é que era isso na família, o que foi que ele foi deixando para trás, o que foi que ele ainda foi levando, né? O Freud, ele nunca rechaçou o fato dele ser judeu, né? Ele não era religioso, mas ele sempre se entendeu como judeu. E sobretudo quando o antissemitismo ele foi crescendo ali. Então isso é muito importante para que a gente tenha, no final das contas, toda essa noção que gira em torno da própria criação da psicanálise. Então eu termino, inclusive, com a mesma pergunta que eu iniciei. Depois, enfim, e aí eu termino para vocês, né, envelhecendo para vocês, para que vocês possam pensar nisso. Será que a psicanálise poderia ter sido criada por um crente? Ou será que ela só pôde se tornar a psicanálise porque ela foi criada por um ateu? Isso aí é um ponto fundamental.